Irmãos, para nós, julho é um mês especial, porque é o mês onde nós comemoramos o aniversário da Igreja Holiness do Brasil. No dia 15, no dia 15 próximo, nós teremos a 96º ano de fundação das Igrejas Holiness do Brasil. Então, é por isso que nós estamos vendo uma série de ênfases bíblicas que a nossa denominação tem no seu corpo doutrinário, e que para nós é muito importante, né? E hoje nós vamos dar uma continuidade a essas ênfases bíblicas com o tema de santificação. Em que é que nós acreditamos, né? Então, não é que nós acreditamos apenas nisso, não é isso, né? São ênfases dentre a palavra de Deus, nós retiramos algumas ênfases, e essa é a ênfase da santificação. Nós já vimos a ênfase da regeneração, né? Que fala sobre o novo nascimento em Cristo. E santificação, né? O que isso tem a ver conosco? Bom, em primeiro lugar, uma coisa muito importante para nós, a pergunta que nós fazemos é: como é que eu vivo? Como é que vou viver no reino de Deus? Como serei capacitada a viver no reino de Deus? Nós vimos sobre bem-aventuranças, nós vimos aquele processo de mudança interior em nossas vidas, mas como que isso acontece, né? Então, nós vamos ver isso a partir esse tema da santificação. Bom, vamos entender, né, bem o que significa. Primeira coisa, essa palavra santificação. É uma palavra, assim, que tem vários sinônimos. Tem sido chamada de várias outras maneiras, né? Por exemplo, batismo no Espírito Santo, né? Fala-se de plenitude do Espírito Santo, fala-se de segunda bênção, outros falam revestimento do poder, falam de, então, né, experiência de santificação, né, em si mesmo. Então, tem vários sinônimos para se referir a esse conceito de santificação. E na nossa igreja também, né, depende de lugares, usa-se alguma palavra, né, para se referir melhor a esse tema da santificação. Mas nós preferimos, é melhor usar expressão de plenitude do Espírito Santo, ou então de ser cheio do Espírito Santo, para evitar maus entendidos, né? Muitas vezes há confusões nessa área. Então, nós entendemos que, segundo os princípios de interpretação bíblica, fica mais adequado, fica melhor nós nos expressarmos esse termo, né, batismo com o Espírito Santo, seria melhor expressar como um ato pelo qual Jesus Cristo, por meio do Espírito, nos insere no corpo de Cristo, né? Nos insere na igreja. Então, para nós, batismo do Espírito Santo é melhor entendido assim, né? De acordo com as melhores interpretações. E aquilo que nós chamamos, né, que nós já falamos, né? A segunda bênção, né? Revestimento de poder. Entendemos que seja melhor falar sobre plenitude do Espírito Santo. E
esse batismo no Espírito Santo, vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, 13, ele diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, esse é um termo, batismo no Espírito, né? Segundo as melhores interpretações bíblicas, é esse ato de sermos inseridos no corpo de Cristo, né? Que Jesus, ele nos insere, nos coloca dentro do corpo de Cristo, através do Espírito Santo. E chama isso, né? Batizados em um só Espírito. Então, é isso que nós entendemos, né? No momento da conversão, no momento da nossa conversão, o Espírito Santo, ele nos transporta do império das trevas para o reino de Deus, né? Então, é esse o sentido. Bom, então, primeiro, né? Essa base bíblica de plenitude do Espírito Santo que nós vamos usar, né? Bom, nós entendemos também que uma segunda coisa, um segundo aspecto importante, uma segunda consideração é que toda pessoa genuinamente convertida, né, uma pessoa salva de verdade, ela já é habitada pelo Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo que habita a pessoa que é convertida, ela recebe a purificação dos pecados e a vida nova como filho de Deus. Então, nós entendemos assim, o Espírito Santo, ele vem habitar o cristão, vem habitar o crente no momento da sua conversão, né? E é nesse momento em que nós ganhamos novo nascimento. É nesse sentido. Então, por isso, plenitude do Espírito Santo é estar cheio, né? Cheio do Espírito Santo na sua vida. É um conceito também assim, não é que está sem, né? Está vazio, né? Não é bem assim, mas é que está sendo plenamente usado, plenamente ocupado, plenamente, né? Com o Espírito Santo na sua vida, guiando a sua vida. Em Tito, nós já lemos esse texto no domingo passado. Tito, capítulo 3, versículo 4 a 7. Nós vamos ler aqui. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, nós já vimos isso na semana passada, né, no sentido de regeneração, ser um ato único, né, do novo nascimento, momento em que o Espírito Santo passa a habitar a nossa vida, né? Então está aqui, nessa passagem aqui. E a renovação, né, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, né? A renovação, que implica uma ação contínua do Espírito Santo, nos transformando, nos capacitando, nos amadurecendo, né? Nos fortalecendo, santificando. Então, é essa ação, né, contínua do Espírito Santo em nossas vidas, santificando. E
Por isso que essa ação, né, assim, a gente passa a ser capaz de viver no reino de Deus quando nós começamos a ser transformados pela ação do Espírito Santo. Então, essa renovação, essa ação contínua do Espírito Santo. Uma terceira coisa, uma terceira consideração também, sobre esse assunto da santificação. Antes, né? Nós, a partir do momento em que nos convertemos, o Espírito Santo vem habitar nossa vida. E o que é que isso significa espiritualmente, né? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, ele diz que nós nos tornamos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O Espírito Santo, ele vem habitar nosso corpo, né? A gente fala também, assim como a Bíblia em alguns momentos diz, né? Jesus vem habitar nossa vida, né? Lá em João, Jesus fala sobre nós viremos para ele, faremos nele morada, né? Realmente, Deus faz morada em nosso coração. Então, mas quem está conosco hoje é o Espírito Santo, né? Jesus está presente em nossa vida através do Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo é que habita nosso coração. E a gente não precisa receber o Espírito Santo de novo. Ele já está lá dentro de nós, né? Nós também não perdemos o Espírito Santo se nós não negarmos, né? Se nós não apostatarmos, nós não vamos perder o Espírito Santo. A gente pode, sim, entristecer o Espírito Santo. E a gente não deve fazer isso. Efésios, capítulo 4, versículo 29 a 31. Efésios 4, 29 a 31. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, e gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Né? Então, essas são coisas que entristecem o Espírito Santo. A calúnia, a maldade, a gritaria, né? A ira, aquela ira carnal, vamos dizer, explosão, né? Amargura é quando há um ressentimento em nosso coração e aquilo fica fermentando, né? Vira uma amargura. Então, isso nós não podemos abrigar esse tipo de coisa em nosso coração. Qualquer que seja a circunstância, nós precisamos sempre ir ao nosso Senhor e resolver nosso problema com Ele, resolver o problema com o nosso irmão, né? Para que não haja esse tipo de problema que entristece o Espírito Santo de Deus, né? E aqui, então, ele diz assim, que o Espírito Santo está dentro de nós e a nossa parte é deixar que o Espírito Santo haja em nossa vida, né? Deixar que ele haja, que a ação dele em nossa vida, ela seja plena, né? Então, eu falei até agora só considerações, tá bom? Para a gente entender
em que implica essa santificação. Então, nós vamos ver aqui essa ação do Espírito Santo na vida do crente. Eu vou ler aqui um trecho do nosso regimento interno, que fala sobre esse aspecto da santificação. E ele diz assim: santificação. Cremos na graça da santificação, pela qual o crente pode se tornar cada vez mais parecido com Cristo, o modelo de nossa santidade, conhecendo a verdade que o liberta do poder do pecado e manifestando o fruto do Espírito. Isso se dá à medida que o cristão, mediante permanência na palavra e na igreja, e através de experiência contínua da plenitude do Espírito Santo, toma dia a dia a sua cruz num compromisso de discipulado. Bom, isso aqui é uma frase comprida, né? Uma frase comprida, vamos destrinchar biblicamente esta frase aqui. O que ela significa, né? Ela é, assim, uma transcrição da palavra de Deus. Mas em que sentido? Onde é que estão as passagens bíblicas que dão base para essa declaração aqui no regimento? Bom, primeiramente, o crente pode se tornar cada vez mais parecido com Cristo, o modelo da nossa santidade. Nós vemos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Ele diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nos predestinou, já preparou de antemão para que todos nós que nos convertemos a Jesus, nós nos tornemos conformes à imagem de seu Filho, né? Então, esse aqui é o sentido, ser cada vez mais parecido com Cristo, que é o modelo da nossa santidade, né? Então, a gente vê também em Efésios, capítulo 4, versículo 13, o sentido de alcançar a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13, né? Está lá. Também é o mesmo sentido de nós sermos transformados dia a dia e para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o nosso modelo. Então, aqui, o que significa ser mais parecido com Cristo? E a gente já vem também batendo um pouco nessa tecla, né? Já há algumas vezes. Continuando, né? O que diz aqui? Conhecendo, segundo trecho aqui do nosso regimento, conhecendo a verdade que o liberta do poder do pecado, mediante permanência na palavra e na igreja. Jesus, lá em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 36, ele disse aos judeus ali ao seu redor que haviam crido nele. O que Jesus disse? Jesus disse assim, né, em João 8, 31 a 36. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles me responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Né? Então, aqui, a palavra de Jesus, nesse sentido de conhecer a verdade e
a verdade que nos liberta, né? Então ele fala, permaneçam firmes na minha palavra, né? Verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade. Então é permanecer em Cristo, permanecer na palavra de Deus. E esse adendo aqui, e na igreja, permanecer na igreja, significa não chutar o balde, né? Algumas pessoas, às vezes, acabam se desviando, não é apenas se afastando um pouco, mas acabam se desviando totalmente, chamamos isso de apostatar, né? Acabam se apostatando da fé e vão para lugares desconhecidos, né? Então, essa pessoa não está permanecendo na igreja, no corpo de Cristo. Ela está dando uma saída lá. Então, nesse sentido, todos que permanecemos no Senhor, nós seremos libertos do pecado, né? Conheceremos a verdade que nos liberta do poder do pecado. Então, na nossa vida, a gente, se antes nós éramos escravos, escravo é aquele que não tem conversa, não tem argumentação, não tem direito, não tem nada. É obrigado a fazer aquilo que o Senhor manda, né? Nós somos escravos de Cristo. Nós também não discutimos com o nosso Senhor Jesus. A gente simplesmente obedece. Ele é o nosso Senhor. Quando nós nos convertemos e recebemos a Jesus como Senhor na nossa vida, então ele passou a ser aquele que manda em nós. Não é mais o pecado, não é mais o eu, não é mais este mundo. Agora é Jesus quem manda em nossas vidas, né? Ele é o Senhor das nossas vidas. E desde que a gente permaneça nele, nós também, a nossa vida, ela vai ser liberta do poder do pecado, seja lá qual for, né? Nos libertará do poder do pecado. Então, para isso, o Espírito Santo é que trabalha em nossa vida e nos capacita, né? Nos fortalece nesse sentido. Muito bem, seguindo aqui, mais um pouco, né? Aqui no regimento ele fala assim, manifestando o fruto do Espírito. Bom, isso aí a gente conhece, né? Lá em Gálatas 5, 22 a 25, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 a 25 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se o Espírito é que nos dá vida, então a gente deve viver a nossa vida de acordo com a direção do Espírito Santo, né? É isso que quer dizer aqui. E percebe que muitos, né, o fruto do Espírito aqui está bastante relacionado com aquela bem-aventurança, né, com aqueles frutos, né, eu chamei de frutos do discípulo, porque eles estão muito relacionados com o fruto aqui do Espírito em nossas vidas, né? Então nós vemos ali mansidão, né, por exemplo, paciência, paz, né? A gente vê várias coisas aqui que são têm o mesmo significado que ali. E por isso os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, no momento em que nós nos convertemos e decidimos agora que Jesus é que manda em nós, isso então significa que nós estamos crucificando a nossa carne, nós estamos deixando nós estamos fazendo com que a nossa carne deixe de ser o nosso Senhor. Estamos deixando fazendo com que
que a nossa carne deixe de nos escravizar com as suas paixões e os seus desejos, né? A gente continua tendo desejos, continua com as paixões da carne, a gente continua com esse tipo de coisa, mas agora elas não têm mais aquele poder escravizante que antes tinha. Nós precisamos vencer as tentações, continuamos passando por tentações da nossa carne. Isso é importante entender, né? Não é que a gente não é mais tentado, não é isso. A gente continua sendo tentado, e talvez até mais ainda do que antes. Mas agora, Deus nos concede o poder, o fortalecimento do Espírito Santo para que possamos vencer essas tentações, né? Então, é isso que ele quer dizer aqui. Muito bem. E continuando aqui, né? Através de experiência contínua da plenitude do Espírito Santo. Ao ser cheio do Espírito Santo, o cristão ele pode ter ou não alguma experiência emocional e pode evidenciar ou não alguma manifestação sobrenatural, né? Por exemplo, dons espirituais, pode manifestar ou não nesse momento. O mais importante é que a Bíblia nos ensina que nós devemos ser constantemente cheios do Espírito Santo. E essa palavra aqui nós encontramos em Efésios, capítulo 5, versículo 18 a 21, né? Ser uma experiência contínua da plenitude do Espírito Santo em nossa vida, está ali em Efésios 5, 18 a 21. Diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Efésios, Paulo, né, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, recomendando àqueles crentes que não buscassem outros tipos de, vamos dizer, outros tipos de sensações, né? Sensações que muitas vezes eles queriam, né? Não façam através da bebida, através de drogas, através de seja o que for. Não façam isso, né? Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. É totalmente diferente, né? Alguns falam que ali no Pentecostes, a Bíblia diz que alguns achavam que os discípulos que haviam sido cheios do Espírito Santo ali, que eles estavam embriagados, falando coisas totalmente doidas, né? Mas pareceu isso para eles. Mas o fato é que eles estavam cheios do Espírito Santo e não estavam falando coisas doidas, eles estavam falando na linguagem de várias pessoas ao redor, falando as maravilhas de Deus das pessoas que estavam ao redor deles. Então é por isso que alguns judeus, eles não entendiam que língua que eles estavam falando, né? Achavam que eles estavam ali zoando, né? Estavam, sei lá, falando coisas que não deveriam. Mas o importante ali o Espírito Santo deu a eles, naquele momento, dons de falarem, de louvarem a Deus em várias línguas ali do mundo conhecido. E nós vamos ver que esse Pentecostes, na verdade, foi um tipo de Big Bang do Espírito Santo, né, na sua igreja. A partir dali, aquilo espalhou para todo o mundo, né? A gente vai ver que, se os irmãos lerem ali, em Atos,
naquele momento da descida do Espírito Santo, vai ver que as pessoas que estavam ali eram de todas as partes do mundo conhecido, né? Então, foi um espalhamento ali, né? Muitos se converteram depois. Muito bem. O cristão, no momento da conversão, né, Jesus, ele derrama aquele lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E o cristão, ele recebe, nesse momento, tudo o que é necessário para viver de acordo com a vontade de Deus. Recebe tudo ali. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa amadurecer. Ele não vira um crente maduro de uma hora para outra, né? Um crente recém-convertido ainda não conhece direito a palavra de Deus, conhece só o essencial, conhece que é Jesus que salvou, né? Morrendo na cruz, perdoou o nosso pecado. Então, ele conhece isso, que é a essência do Evangelho. Mas ainda falta crescer, falta entender, né, como que funciona a vida com Deus. E esse amadurecimento, ele leva tempo, né, para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós precisamos de tempo. Então, é por isso que é difícil que alguém que seja recém-convertido já assuma responsabilidades de alguém que já é maduro, né? Isso é muito difícil. A pessoa não conhece totalmente ainda, né, a vida com Deus, não conhece direito ainda a vida na igreja. Então, é por isso que a gente realmente precisa tempo para crescer, precisa tempo para entender, né, não somente a nossa própria conversão, né, mas a palavra de Deus e a vida com Deus, como que se dá, né? E por isso é por meio dessa experiência de enchimento do Espírito Santo, sucessivos enchimentos do Espírito Santo, é que o crente ele vai se apropriar do Evangelho mais assim, de um jeito mais pleno, né? O Espírito Santo que vai capacitar o crente a viver o Evangelho de maneira mais plena. Então, é isso que a gente precisa, né? Da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Porque nós, por nós mesmos, a gente não vai conseguir fazer, não vai conseguir viver a vida com Deus na nossa força. A gente pode até querer. Eu conheci uma vez, a gente estava fazendo um curso, né, sobre a questão de drogas, né? E foi lá um policial esqueci o nome, como é que chama? Demacre, não sei, é uma delegacia contra entorpecentes, né? DENARC. Aí, o policial do DENARC, ele falou, ele tinha um problema lá, que ele tinha um problema de dormir à noite. E ele tinha esse problema, não conseguia, né? Acho que é aquela coisa, aquela ansiedade, aquela neurose, né, de alguém vir ali e matar, né? Então, é esse tipo de coisa. E por mais que ele tentasse, ele não conseguia se livrar disso. Nas forças dele, ele não conseguia, né? Então, ele falava lá, olha, por isso precisa ter cuidado, né? Paciência, porque algumas pessoas têm esses problemas. E isso aí foi só um exemplo, né? É só um exemplo que muitas vezes, pelas nossas próprias forças, a gente não consegue ter uma vida que agrada a Deus. A gente não consegue ter uma vida de paz e tranquilidade, de amor ao nosso próximo. Muitas vezes é desejo nosso, mas a gente precisa da capacitação do Espírito Santo para que a gente, de fato,
possa fazer isso, possa realizar isso à maneira de Deus, né? E por meio dessa experiência é que o crente, então, ele é revestido de poder para uma vida de santidade e passa a desfrutar desse amor de Deus de maneira mais profunda. E ele continua ali, ou termina, né, essa declaração do regimento, dizendo assim: toma dia a dia a sua cruz num compromisso de discipulado. Lucas 9, 23, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A vida com Deus não é apenas o privilégio, né? É também o privilégio com as bênçãos, com as recompensas, com o fortalecimento, mas também a responsabilidade da cruz, né? Da missão que Deus coloca dentro de nós e o negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é, agora em diante, a minha carne não é mais o meu Senhor é Jesus. Né? É Jesus que é o meu Senhor, é Ele que manda em minha vida e são as palavras dele que vão orientar a minha vida. Né? Então, é isso a nossa declaração. O que significa negar-se a si mesmo? Tomar diariamente a cruz e seguir a Jesus. Né? Então, isso só é possível na força do Espírito Santo, porque ninguém vai querer pegar uma cruz, ninguém vai querer negar a si mesmo de livre e espontânea vontade. Né? Nós temos os nossos próprios desejos, nossas próprias coisas, mas, e não quer dizer que elas sejam proibidas todas, né? Que sejam todas ruins, todas proibidas. Não, tem muitas coisas pertinentes, mas agora está debaixo do senhorio de Cristo. Então, diariamente, esse exercício de seguir a Jesus. Então, é por isso que essa declaração de santificação no nosso regimento interno termina dizendo assim, né? Toma dia a dia a sua cruz num compromisso de discipulado. É a fidelidade a Jesus. Então, inclusive, a nossa igreja, a nossa denominação, ela tem uma missão que é muito ligado a isso, né? Diz assim, qual a missão da denominação Holiness, né? Receber santidade e poder de Deus para ser testemunha de Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. Então, é nossa missão como denominação, né? É bíblico também, né? Essa missão, retirado da Bíblia. Vemos ali em Atos capítulo 1, versículo 8, quando diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, ser cheios do Espírito Santo nos transforma em verdadeira testemunha de Jesus Cristo. Ser discípulo obediente aos mandamentos, né, isso depende da força do Espírito Santo em nossa vida. Ser um discípulo obediente, firme, né, obediente aos mandamentos de Jesus e ter uma vida de busca de santidade, né, anunciando e também vivendo o Evangelho. Então, isso aí nós fazemos na força do Espírito Santo. De nós mesmos, nós não conseguimos cumprir totalmente isso, né, baseado em nossa carne, na nossa força, mas é na força do Espírito Santo. Então, a partir do momento em que nós nos convertemos, o nosso imaginário, o nosso mundo, né, nossos conceitos, eles mudam,
porque agora estão debaixo do senhorio de Jesus. Então, tudo que nós entendemos, nós desejamos, precisa ser direcionado pelo senhorio de Jesus. Como é que isso acontece? Né? Aqui, né, ele fala, receber santidade e poder. Santidade, né? É o próprio Jesus quem nos santifica. Ele fala, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é a oração sacerdotal de Jesus para os seus discípulos que estavam ali presentes com ele naquele momento e também que se seguiriam, né? Futuros discípulos que iriam crer em Jesus. Então, essa busca de santidade é algo constante, né? E nós precisamos permanecer na palavra de Deus. Muito bem, como é que isso acontece? Como é que se recebe o enchimento do Espírito? Será que existe um padrão? Será que é só de um jeito? Como que é isso, né? Nós gostamos de padronizar, né, as coisas. Fica mais fácil poder medir, né, quantificar ou poder definir alguma coisa, quando a gente padroniza. Mas, quando a gente vai ver lá na Bíblia, não existe um padrão, necessariamente, para ser cheio do Espírito Santo. Bom, existe um padrão, sim. Qual é esse padrão? É o mesmo padrão da salvação, que essa santificação é recebida só pela graça, né? Esse é o padrão, recebido pela graça e mediante a fé. Então, em Gálatas, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim, Gálatas 3, versículos 2 e 3. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? É uma exortação de Paulo para os crentes de Gálatas. Eles haviam recebido a Jesus, haviam se convertido, haviam recebido o Espírito Santo pela fé, pela graça. Mas chegou um determinado momento, eles começaram a ouvir outras coisas e começaram a entender que eles deviam fazer algo, né? Eles deveriam, diz lá, se esforçar, né? Deveriam cumprir coisas assim, com esforço próprio. Então, era uma exortação contra esse tipo de coisa, né? E o padrão é esse, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue, a gente precisa, graça de Deus, né, pela fé. A gente precisa que o Espírito Santo nos conceda essa orientação. Mas então eu não vou fazer mais nada, né? É só isso? Não, a gente recebe, mas a gente precisa permanecer nessa bênção. E permanecer nessa bênção é obediência à palavra de Deus. Precisamos obedecer às palavras de Jesus. Mas agora essa obediência, ela é capacitada pelo Espírito de Deus, né? É isso. Então, a gente precisa entender isso. Não é pelo esforço próprio, é Deus trabalhando e nos capacitando para obedecê-lo, certo? Bom, mas não tem uma forma única de ser cheio do Espírito Santo. Olha lá, Lucas, capítulo 1, versículo 41. Lucas, capítulo 1, versículo 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Que coisa mais inusitada, mais diferente para que alguém seja cheio do Espírito Santo. Já pensou? São duas grávidas, uma chega e cumprimenta a outra. Oi Isabel, tudo bem?
e a Isabel, nesse momento, fica cheia do Espírito Santo. É uma coisa assim, diferente, né? Não tem muito, a gente não entende muito bem como que isso é, mas é coisa de Deus, é Ele que fez isso, né? Temos outro lá em Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4, e esse daqui é o clássico, né? O Pentecostes. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Ouviram um barulho, um som muito forte ali, né, chegando neles, coisa diferente, né, para eles ali. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, esse é um clássico ali, porque ele é o início, né? O dia do Pentecostes, que consideramos o início da igreja ali, né? Essa chegada, essa descida do Espírito Santo sobre os seus discípulos, né? Então, Jesus ali enviou o Espírito Santo para encher os seus discípulos e eles serem testemunhas de Jesus em todos os lugares aonde eles fossem. Aí veio como línguas de fogo. Línguas de fogo é um rastro de fogo, né? Alguma coisa de fogo e que se separou, né? Diz ali, e se separaram e pousaram sobre cada um deles. Né? Então, é uma coisa, também outra coisa totalmente diferente do que tudo que eles tinham visto antes. Em Atos, capítulo 8, 14 a 17. Os apóstolos em Jerusalém, né, Atos 8, né, 14 a 17. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Essa é outra maneira clássica, né, de alguém receber o Espírito Santo. Mas ali também é diferente também, né, daquilo que eles estavam acostumados. Eles não faziam isso antes, para alguém receber alguma coisa assim, visível, né, manifestar a ação de Deus. Mas estava ali. E outra, Atos capítulo 10, versículo 44, capítulo 10, 44, diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqui Pedro não orou, não impôs a mão, não fez nada disso, né? Não enquanto ele estava pregando. E daí, isso aqui foi ali na casa do Cornélio, né? Ali, enquanto ele estava falando, o Espírito Santo desceu ali sobre todos, né? Então, foi outra coisa diferente também, né? Então, a gente vê que a forma ela varia muito, né? E isso é o próprio Deus quem determina. Não existe uma forma única. A essência é essa, o Espírito Santo vem habitar a pessoa. Mas a forma ela pode variar de diversas maneiras e é importante que a gente se deixe encher pelo Espírito Santo, porque essa é a palavra lá em Efésios, né? Deixar-se encher. Por que não somos cheios? Porque nós não deixamos, né? É curioso isso, né? Só não somos cheios porque a gente não deixa. Então, o Espírito Santo quer encher, mas então a ordem é deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se, né? A gente deixar que o Espírito Santo encha as nossas vidas. E esse verbo ali é um ato contínuo,
um ato assim, meio que permanente até a gente morrer, né? É um ato contínuo em nossa vida, deve ser algo contínuo. Para a gente concluir, a santificação pelo Espírito Santo nos capacita a viver neste mundo com os valores e as normas do reino de Deus. Como nós vivemos com capacitação, com a santificação que vem através de sermos cheios do Espírito Santo, né? Através da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Se o novo nascimento nos faz entrar no reino de Deus, a santificação nos capacita a viver no reino de Deus. E enquanto ainda estamos neste mundo, né, a gente deve viver pela fé em Cristo, né? A nossa vida deve ser pautada pela fé em Cristo. Ali em Colossenses 2, 6 a 7, diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, a nossa vida, ela precisa ser uma vida em que não apenas nós nos tornamos discípulos, nos tornamos filhos de Deus, nós nascemos de novo, mas que nós continuemos a viver a vida com Deus, debaixo do senhorio de Jesus, conforme diz aqui, enraizados, né? Enraizados é ali embaixo da terra, preso, né? Alicerçados, enraizados em Cristo, e depois edificados nele, né? Algo para cima, cresce para cima, edificados, tudo em Jesus. Jesus é o nosso padrão, é o nosso modelo, né? Então, nós precisamos permanecer nas palavras de Jesus, ok? Vamos ter uma palavra de oração? Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, nós te damos graça, Senhor, porque nós somos tão fracos, mas apesar disso, o Senhor nos concedeu um novo nascimento e poder entrar no teu reino, podermos, ó Deus, ser parte da tua igreja, ser parte do corpo de Cristo, e isso não por causa de nossos esforços, mas por causa puramente da graça do Senhor Jesus Cristo, puramente pela fé em Jesus Cristo, por causa do teu amor por cada um de nós. Ó Deus, nós queremos pedir também, Senhor, conforme a tua palavra mesmo nos mostra, que a gente continue firmes no Senhor, permanecendo na palavra de Deus e sendo capacitados e fortalecidos para isso pelo Espírito Santo. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor complete, o Senhor fale profundamente em nossos corações sobre a santificação pelo Espírito Santo. Ó Deus, que essa ênfase que a tua palavra nos coloca, de sermos cheios do Espírito Santo, de termos uma vida de santidade, que ela seja uma realidade para nós, para cada um de nós, ó Deus. E a tua palavra diz também que é assim que nós seremos plenamente capacitados a ser testemunhas do Senhor Jesus até os confins da terra.
E nós queremos te pedir que é nesse sentido que o Senhor nos capacite, o Senhor também, ó Deus, renove as nossas forças, renove, ó Deus, dentro de nós um coração firme com o Senhor. Que o Senhor renove dentro de nós, ó Deus, a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que, ó Deus, o Senhor, enche completamente as nossas vidas, plenamente as nossas vidas, com o teu Santo Espírito. Ó Deus, possamos aprender a viver dia a dia, sendo cheios do teu Santo Espírito. Dia a dia, assim termos uma vida que agrada ao Senhor, debaixo do senhorio de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. E nós clamamos também que o Senhor nos envie, o Senhor nos mande essa bênção do Senhor, essa capacitação para vivermos no teu reino. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.